Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Muito bem, gente. Hoje Mário Flávio comenta o apoio do PP ao PSDB, tanto em Recife quanto em Caruaru, além da convocação feita por Bolsonaro para apoiadores acompanharem a agenda dele aqui em Pernambuco. Bom dia, Mário. Opa, bom dia. É verdade, aí, Laís. Mário? Olha, ontem o dia foi movimentado. Pra quem achava que Depois das convenções as coisas iam se acalmar, né? Não, porque assim, como as convenções em Caruaru, elas acabaram no domingo, aí pra gente aqui ficou meio aquela sensação, né, de que domingo era o último dia da convenção. Mas, né, na verdade, o último dia das convenções era ontem, na segunda-feira. E ontem nós tivemos uma convenção importante aqui em Caruaru e também no Recife, né, que foi a do PP, porque essa questão estava o boi de fogo, como a gente diz ainda, né? Os da Fonte, eles ensaiaram que o PP iria para a oposição ao governo de Raquel, no Recife e também aqui em Caruaru. Então ficou aquela expectativa. E o PP, eu conversava com o vereador Anderson Corrêa, né, que ele na verdade, que dá as cartas do PP aqui em Caruaru, porque tem um presidente do PP, que é o Edson Tavares, que é irmão do prefeito Tamadeus Tavares, que é presidente do PP aqui em Caruaru, mas quem manda no partido mesmo aqui é Anderson Corrêa. Ele é que dá as cartas. E eu conversava com o Anderson Corrêa e ele dizia, olha, o PP fica com o Rodrigo Pinheiro, a gente vai só oficializar amanhã. Mas existia uma dúvida ainda sobre o Recife. E se no Recife mudasse, o PP fosse para João Campos, podia ter um chamado efeito manada e acontecer uma mudança para ir o partido aqui para Zé Queiroz. Ontem o Dudu da Fonte, né, que é o presidente estadual da legenda, que quem manda no PP em Pernambuco é ele e o filho Lula da Fonte, eles se reuniram com a governadora Raquel Lira e o prego foi batido a ponta virada. Então, o PP ficou no Recife com Daniel Coelho, que é o candidato, Laís, apoiado por Raquel Lira lá, né, ex-secretário dela, deputado federal que teve mais de 110 mil votos, mas por uma questão de coligação não conseguiu ser eleito. Eu acho que ele foi um dos 5 mais votados, mas veja como é a lei eleitoral, né? Só ter 110 mil votos e não conseguir a eleição. Daniel não conseguiu. Então, ele é o candidato de Raquel e ganha um importante apoio, porque o PP tem uma questão significativa, tanto do tempo de televisão quanto de candidatos a vereador. E acabou, né, confirmando ontem o apoio do PP aqui em Caruaru, uma convenção com status de convenção de majoritária, viu? Foi gente com força, lotado, pessoal bastante empolgado, gente demais lá na antiga Mansão Forró, né? E lotado o espaço lá. Então o PP conseguiu mobilizar ontem à noite essas duas convenções. E ainda, eu estou só confirmando, viu, Laís? Sim. Se também em Santa Cruz de Capibaribe também teve a convenção do Robson Ferreira, né? Que também vai disputar a eleição lá para prefeito do município. Ele anunciou a convenção, né, que tem a vice, né, uma vice também que é não muito conhecida, né, que é até o nome dela tá me fugindo agora, rapaz, da memória. Teve ontem, vice, a convenção 7 e 11 da noite. Mas eu tô vendo aqui a chamada, né? A chamada, né? Mas eu não tô vendo nenhuma postagem, nem aqui dos blogs lá, acompanhando isso. Mas enfim, foram 3 convenções ontem, né, do PP aqui em Pernambuco, fechando aí as convenções aqui do estado de Pernambuco. A partir de agora, é Leila Diniz, a empresária, que é a vice do Robson Ferreira lá em Santa Cruz. Então ontem o PP fechou. Com isso o jogo fica mais um pouco equilibrado, Laís, porque a tendência era que se o PP fosse para Zé Queiroz, aí, né, aumentaria ainda mais o tempo de televisão de Zé, né, porque Zé hoje ficou com um mau tempo de rádio e televisão aqui em Caruaru, com a coligação que ele montou, e agora com mais esse reforço que tem aí, né, do PP, poderia ainda aumentar ainda mais. Mas, né, o PP ficou mesmo, né, com o Rodrigo Pinheiro. Então fica um jogo mais equilibrado, digamos assim. Sim. E tem convocação de Bolsonaro, né? Tem. Bolsonaro gravou um vídeo ontem. Na verdade, esse vídeo ele fala só na eleição do Recife, tá? Na vinda dele para o Recife. Ele vem quarta-feira, ele vem amanhã para
Pernambuco, para o Recife, para tentar dar uma impulsionada na candidatura de Gilson Machado Neto. Porque Bolsonaro, ele teve uma votação muito boa no Recife e em Caruaru. No Recife ele teve 42% mais ou menos dos votos, a mesma coisa em Caruaru. Só que os candidatos de Bolsonaro no Recife e em Caruaru, eles não conseguem decolar. Eles não conseguem transferir a transferência de votos de Bolsonaro. Sim. Gilson Machado, a pesquisa que ele apareceu mais bem colocado foi uma que ele apareceu com 21%, mas foi a única também. As outras, todas que foram divulgadas, ele apareceu com 7% e 8%, não saiu do canto. E a tendência é que João Campos ganhe essa eleição lá no primeiro turno. Então, um detalhe é que nas pesquisas mostra que 30% dos votos de João Campos são de bolsonaristas, que estariam votando nele. Que é uma coisa curiosa, né? Porque João Campos, ele é da Frente Popular, mas você não vê João Campos falando mal de Bolsonaro. O irmão dele, sim, o Pedro Campos, da Federal, vive falando mal, mas ele não ataca. E ele me chamou muito a atenção uma fala dele aqui na convenção do Zé Queiroz domingo, quando ele disse: esse aqui é o palanque que agrega pessoas, não é o palanque da arenga, porque eles tentam o tempo todo jogar essa pecha de arengueira para a governadora Raquel Lira. E eles estão muito nessa vibe aqui em Caruaru, por exemplo, né? Eu vi muito dos recortes dentro da convenção de Zé Queiroz. Aí a campanha da paz e do amor, levantar sempre essa questão justamente para bater de frente com essa, o que eles dizem, né, do governo ser arengueiro, de gostar de bater e tudo mais, né? É verdade. Então eles estão trabalhando muito nessa questão. Então, Laís, ele fez essa convocação, né, para que quarta-feira ele fez o vídeo, e aí Fernando Rodolfo na sequência fez um vídeo chamando as pessoas aqui em Caruaru. A expectativa é que a partir dessa vinda de Bolsonaro, veja, eu acho que Fernando Rodolfo ele sai desse percentual muito ruim que ele tem nas pesquisas de 2%, 3%, né? Porque até na pesquisa que a gente divulgou semana passada, a gente divulgou aqui, que tinha, uma das perguntas era Rodrigo Pinheiro apoiado por Zé Queiroz, Rodrigo Pinheiro apoiado por Raquel, Zé Queiroz apoiado por Lula, Fernando Rodolfo apoiado por Bolsonaro. Armandinha apoiado por Pablo Marçal. E a Armandinha ficou na frente de Fernando Rodolfo na pesquisa. Vixe. E até teve um bolsonarista que disse: mas rapaz, como é que Pablo Marçal influencia mais do que Bolsonaro? Eu disse: a questão não é essa. A questão é o candidato de Bolsonaro em Caruaru, que o bolsonarista não consegue identificar ele ainda como o candidato da direita. Agora, tinha no cenário ainda Toninho Rodrigues e Eric Lessa, né? Com a saída de Eric Lessa, que foi disputar uma eleição para vereador, Toninho Rodrigues, que se junta com Zé Queiroz, né? E muita gente não quer aceitar essa reunião, principalmente o pessoal mais conservador. Então, na minha opinião, com a vinda de Bolsonaro e com as saídas de Lessa e de Toninho da corrida para a prefeitura, eu acredito que Fernando Rodolfo ele cresce sim, né, nas intenções de votos com esse eleitorado mais conservador de direita. Isso é o que eu acredito. Para mim, os votos que estavam indo para Toninho, aqueles 6%, eles se dividem, né? Eles se dividem com Fernando Rodolfo, e uma parte vai para Rodrigo Pinheiro e uma parte vai para Queiroz. Então, na minha opinião, tipo assim, 6%, né? 2% fica com Zé Queiroz, é o pessoal que vai, aceita o acordo com Toninho e Zé, 2% vai para Rodrigo Pinheiro e 2% acabam indo aí para o Fernando Rodolfo também. Então acho que Fernando Rodolfo ele vai para os patamares de Toninho Rodrigues, ou até mais um pouquinho com a saída de Toninho e também com a vinda de Bolsonaro aqui. A dúvida é, Laís, se, na minha opinião, veja, eu vou dar a minha opinião aqui, que diferente do nosso companheiro Carlos Dias, não é tão modesto assim, né? Que na minha humilde opinião, que de humilde não tem nada, é só o fato. Na minha opinião, essa eleição é a eleição do primeiro turno. Com a saída de Toninho, ela pode ser resolvida no primeiro turno, para um ou para outro, tá? Porque tanto o Rodrigo Pinheiro pode ganhar quanto o Zé Queiroz. Para mim, o prefeito é favorito na eleição desse ano, porque tem as duas máquinas, a municipal e a estadual, mas, do outro lado, foi montada uma chapa forte, teve reação forte daquelas pessoas que não querem, mas teve reação também positiva das pessoas que querem. Eu vi muita divisão na internet das pessoas que concordam e que discordam. Pessoas que estavam dispostas a votar em Zé Queiroz, olha, agora eu não voto mais. Ou pessoas que estavam dispostas a votar em Toninho e dizem que não votam mais. Mas também vi muita gente concordando com a união dos dois naquela história, né, de que a política é dinâmica e tudo vai. Mas é uma conta que a gente ainda não sabe como é que ela vai fechar. Acredito eu que daqui para sexta-feira, se eu não me engano, tem uma pesquisa registrada. Ela já deve ter os efeitos dessa
mudança, a saída de Toninho, a vinda de Bolsonaro, a chapa Toninho e Zé Queiroz, a chapa Rodrigo Pinheiro e Deise, né, a chapa Armandinho e Carla, a chapa também da Michelle com o Guerra. Então, assim, a gente vai ter mais ou menos um cenário que vai ser desenvolvido, apesar desses resultados que a gente vai ter, começa a dar um indício de como é que a população vai se posicionar. Lembrando que saiu uma pesquisa ontem, mas para mim essa pesquisa eu chamei ela de nata e morta, porque quando ela nasceu, Toninho Rodrigues ainda era candidato. E com a saída de Toninho, foi um rebuliço muito grande na cidade. E até as pessoas que não estavam muito ligadas na política, elas passaram a se ligar. Porque onde eu cheguei, de sexta-feira para cá, o comentário era um só. Era a união entre Zé Queiroz e Tonigel. E isso meio que acordou as pessoas que não estavam acordadas para a política. E isso, para mim, Laís, foi o fato que foi criado e foi o fato que acordou nas pessoas a política. Então a gente vai ter nas próximas eleições, com certeza, um número de indecisos muito menor, o número das pessoas que não sabem ou não querem votar muito menor também, e a tendência é que aconteça a polarização, na minha opinião, entre Zé e Rodrigo e com um pouco de crescimento do Fernando Rodolfo. Armandinho é uma incógnita e Michelle, ela não consegue puxar os votos à esquerda, porque os votos à esquerda hoje, eles estão praticamente todos concentrados em Zé Queiroz e Armandinho. Tá certo, Mário. Você volta a falar de política dentro do Manhã Cidade, né? Isso, já também no Manhã Cidade a gente vai comandar o programa hoje. Renata Torres, ela, por motivo de força maior, estará ausente, mas estaremos juntos e misturados aqui durante toda a manhã de hoje, com essa simpática equipe da Rádio Cidade, que só tem gente alegre, gente simpática aqui nessa rádio. Simpatiquinha. Tá certo, aí, Mário. as pessoas muito... Esse estúdio aqui mesmo tá cheio de gente simpática. A simpatia começa por Mário Flávio, inclusive. Por mim, o mais simpático de todos. Mário Flávio. Obrigada, Mário. Até amanhã. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping.